Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 20 de agosto de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição será Digam palavras de ação de graças. O texto que serve como base para o nosso estudo, Efésios capítulo 5, versos 1 e 2, aonde o texto diz: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Antes que nós nos aprofundemos um pouco no estudo de hoje, eu gostaria de gastar alguns momentos orando, colocando diante de Deus cada um dos pedidos que tem chegado até nós aqui através desse canal, e ao mesmo tempo colocando aquilo que são os pedidos que ficaram aí no seu coração. O Senhor Deus, que sabe todas as coisas, Ele com certeza ouvirá e responderá. Una-se a mim nessa prece. Obrigado, Pai. Sabemos que vivemos realmente dias complexos, dias que antecedem o retorno de Jesus, uma sociedade que tem a cada dia se afastado mais e mais do teu propósito. E ainda assim o Senhor nos chama para vivermos em amor uns para com os outros e ao mesmo tempo de viver os princípios da tua palavra. Ajuda-nos a podermos viver diante desse alto ideal. Colocamos também diante do Senhor cada pedido que foi mencionado aqui dentro do nosso canal, aqueles que ainda ficaram no coração dos seus filhos. Sabemos que tu és Deus e sabe aquilo que é o melhor para cada um de nós. Então submetemos nossa vontade à tua, pedindo ainda que o Senhor fale conosco através da tua palavra, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. O apóstolo Paulo, ele conversando aqui com os crentes já na parte final da sua carta, quero só que você se lembre que agora nós já estamos no capítulo 5 de Efésios. Paulo, ele começa a incentivar os seus leitores a viverem em amor. E para poder viver em amor, ele vai desdobrar essa ideia como sendo a ideia de um chamado que o Senhor Deus fez a todos aqueles que um dia se entregaram a Ele, para que eles vivam um estilo de vida centrado no amor a Deus, bem como também no amor ao próximo. É lógico, quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos que quando o amor de Cristo ele toca o nosso coração, ele nos constrange, ele nos motiva, ele nos incentiva a viver também em amor. O princípio básico da vida de um ser humano é que ele só pode dar aquilo que tem. Se o indivíduo está com o coração e a mente cheios do amor de Deus, ele vai, diante das demais pessoas, ele vai trabalhar oferecendo exatamente a mesma coisa. Entretanto, se o indivíduo ele não está cheio do amor de Cristo, ele vai estar com o seu coração, com a sua mente repletos de outra coisa. Algo vai ter que ocupar a mente do ser humano. Por isso, o apóstolo Paulo trabalha a ideia de que quando o amor de Cristo nos encontra, nós somos transformados, inclusive, na nossa maneira de pensar. Porque aquilo que guardamos na nossa mente, no nosso coração, automaticamente vai brotar dos nossos lábios e, ao mesmo tempo, das nossas ações. E é exatamente sobre isso que Paulo está falando aqui. Por exemplo, ele vai trabalhar no versículo 2 uma vida em amor. Ele vai trabalhar a ideia de que você não deve ter na sua história apenas atos isolados de amor, mas você deve ter uma vida que é vivida em todos os sentidos, desde daquilo que fazemos em família, do que fazemos no nosso trabalho, enquanto caminhamos. Nossa vida tem que ser centrada no princípio do amor. Ele vai mencionar que esse amor que deve ser demonstrado aos outros, ele deve ser um amor que, de alguma forma, é espelhado naquilo que Cristo fez por nós. Se você der uma olhada, por exemplo, no capítulo 4, verso 32, o apóstolo Paulo diz assim: Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ele vai usar aquilo que foi o perdão oferecido por Deus, que foi oferecido em amor pelo que Cristo fez por nós, como a motivação para podermos
trabalhar em relação ao nosso próximo. Existem aqui pelo menos 4 pontos que são apresentados aqui na lição como sendo a questão fundamental e motivadora para que nós possamos viver em amor. Um primeiro aspecto que é mencionado é que esse amor de Cristo, esse sacrifício de Cristo, ele foi motivado tanto pelo amor de Deus o Pai, como também pelo próprio amor de Cristo. Até porque quando a Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, o termo Deus designa ali a Trindade divina. O Pai agiu em amor, o Filho agiu em amor, o Espírito Santo agiu em amor. É tanto que existem textos na Bíblia em que, em determinado momento, a ênfase está na ação de Deus Pai, e vai mencionar que Deus Pai é amor. Em outros momentos, a ênfase é em Deus Filho, e vai mencionar que Deus Filho é amor. Em outros momentos, a ênfase é no Espírito Santo, e que vai mencionar também que ele é amor. A Trindade divina agiu em amor. E, ao mesmo tempo, um segundo aspecto que é mencionado é que esse sacrifício de Cristo é substitutivo. Isso é, Cristo morreu em nosso lugar. Ele não foi uma vítima passiva, mas ele se entregou por nós. E João, no seu evangelho, principalmente, mencionou isso de forma categórica. Ele mencionou que Cristo Jesus, nos seus próprios discursos, ele falou: olha, ninguém pode tomar a minha vida, mas eu a dou de livre e espontânea vontade. Dou-a para voltar a reassumi-la. Ele deixou claro, Jesus não foi vítima dos romanos que o crucificaram, Jesus não foi uma vítima do povo israelita que o entregou para poder morrer. Jesus não foi vítima da mente doentia do próprio Pilatos. Não, Jesus, ele se entregou, entendendo que havia um preço que tinha que ser pago, e ele o pagou. Um terceiro elemento, à luz dos símbolos do serviço do santuário do Antigo Testamento, a morte de Cristo também é um sacrifício feito a Deus. Até porque a gente precisa compreender que a dívida que o ser humano tinha, e algumas pessoas têm dificuldade de poder entender isso, as pessoas acham que a dívida que o ser humano tinha contraído em relação ao diabo. A dívida do ser humano não é em relação a Satanás. A dívida do ser humano é em relação a Deus, foi a lei de Deus que foi quebrada. Então Cristo Jesus pagou o preço exigido pela quebra da lei a Deus. Consegue compreender isso? E um quarto elemento, o sacrifício ele foi aceito, pois é oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Como assim? Deus ficou feliz porque Cristo morreu? Não, o salário do pecado é morte, e a humanidade teria que morrer. Pela morte de Cristo, a humanidade agora foi completamente resgatada e redimida. E agora pode viver em novidade de vida. Na sequência, os versículos 3 a 5 vão mencionar o apóstolo Paulo, parece que mudando de assunto em relação ao que ele estava falando. Ele estava mencionando o sacrifício feito por Cristo Jesus, e agora, nos versículos 3 a 5, olha o tema que ele vai abordar. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O que Paulo está querendo dizer aqui agora no meio disso tudo? Agora ele vai trazer uma temática onde ele vai dizer que eles devem tomar cuidado para não viver em obscenidade, conversas tolas, gracejos imorais ou situações inconvenientes, que eles não devem ser impuros nem gananciosos. Por que ele está falando a respeito disso? Porque você precisa compreender como é que funciona a nossa vida. Se a nossa vida não estiver centrada em Cristo Jesus, bem como em sua palavra, se a nossa vida não estiver centrada no amor de Cristo, se o amor de Cristo não estiver dentro de nós, algo vai ter que tomar esse lugar. E Paulo sabia que na época em que os seus leitores
receberiam essa carta, eles estavam em Éfeso, a cidade da deusa Diana, o templo dedicado a ela. Dentro do contexto da própria adoração à deusa Diana, haviam muitas circunstâncias que levavam à imoralidade sexual. Haviam, dentro do templo, haviam prostitutos e prostitutas cultuais. Eram sacerdotes e sacerdotisas que, dentro de um contexto da adoração pagã, eles se prostituíam com os adoradores, como parte do processo de adoração. Isso era uma prática comum no contexto da cidade. Entretanto, Paulo agora vai mencionar que se o amor de Cristo e o interesse completamente sem motivação secundária motivasse os cristãos de Éfeso, que eles corriam um sério risco de permitir que a tentação de abrir mão ou de lançar mão das questões da imoralidade sexual, principalmente a envolvida na adoração à deusa Diana, que isso poderia ser algo que tomaria o lugar desse amor de Cristo que deveria motivar as suas ações. Apesar de não vivermos hoje num mundo onde os cultos aos deuses pagãos faça parte da nossa existência, mas nós sabemos perfeitamente que as lutas que as pessoas enfrentam em relação aos problemas ligados à imoralidade sexual, elas fazem parte ainda da nossa vida hoje em dia. Em todos os lugares, às vezes acessível às pessoas pela força de um clique no computador, no smartphone, no tablet, através de qualquer situação, às vezes de forma virtual ou até mesmo em relacionamentos inconvenientes entre pessoas que começa, às vezes, através de um contato e etc. e tal, e essas situações levam as pessoas à impureza. A impureza através dos pensamentos e através das atitudes. Esse conselho de Paulo é extremamente pertinente à geração que vive nesses dias. Para você ter uma ideia, recentemente um estudo foi apresentado para o mundo, mencionando que os conteúdos que mais geram hoje monetização, que geram rendimento através das redes sociais e através da internet, são os canais ou os sites que oferecem conteúdo adulto ou pornográfico. Vivemos uma época em que as gerações que hoje estão à nossa volta têm sido tremendamente maculados pela impureza sexual. E, por outro lado, no outro lado da balança, encontramos as pessoas que vivem a espiritualidade ou que têm uma religiosidade, que pertencem a uma igreja, cada vez com menos comprometimento com Deus e com o próximo. Pode parecer que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas o que Paulo está dizendo é, se o amor de Cristo não estiver dentro de nós, pode saber que outra coisa vai, de alguma forma, tomar o lugar que deveria pertencer ao amor de Deus. Se o interesse, sem qualquer tipo de segundas intenções, não nortear as nossas ações, pode ter a certeza de que um interesse com segundas intenções, com impureza ou com maldade envolvida nos relacionamentos interpessoais vai acabar acontecendo. Por isso, o único caminho seguro na perspectiva de Paulo é viver uma vida onde nós olhemos para o amor de Cristo, permitamos que esse amor nos constranja, e a última frase que ele vai mencionar é que nós devemos viver uma vida com ações de graça diante de Deus. Uma vida que seja norteada pela ação de graça. Quando você olha para o que Cristo fez por você na cruz do Calvário, você obrigatoriamente vai viver uma vida agradecido a Deus pelo que Ele fez, e esse agradecimento, essa visão de gratidão pelo que Cristo fez, vai te motivar a viver também em amor para com aqueles com quem você entrar em contato.
que esse amor de Cristo te inspire a viver também em amor. E se por acaso estou falando para alguém que tem vivido em impureza diante do Senhor, que tem lançado mão de um comportamento inadequado no contexto da imoralidade ou da impureza sexual, clame a Deus e o Espírito do Senhor o livrará para que você possa viver em amor para com Deus, bem como para com o seu próximo. Eu estudo a lição. E você?